Olá, eu sou o Zaratud e este é o Newcast, um canal onde eu falo de animes. E nesse vídeo eu contarei como Sankarea terminou no mangá. Bom, eu estou pressupondo que se você está vendo esse vídeo é porque você já viu o anime inteiro. Só para eu não começar direto de onde acabou o anime, eu vou fazer uma recapitulação rápida para vocês se lembrarem de tudo o que aconteceu no anime. O protagonista do anime é o Chihiro, um adolescente fanático por zumbis que estava tentando ressuscitar seu gato, o Babu, que havia falecido em um acidente. Junto de sua amiga Areia, eles conseguiram criar uma poção e o Babu voltou à vida. A Areia era muito infeliz porque seu pai, Daiichiro, controlava demais a vida dela, e por esse motivo, ela tentou se matar tomando essa poção, que tinha componentes venenosos. Porém, ela não morreu, pelo menos não naquela hora, já que momentos depois ela caiu de um local bem alto por culpa do pai. Ela morreu com a queda, mas ressuscitou como uma zumbi. A Areia foi morar com o Chihiro, que passou a estudar como ela iria se comportar agora que estava morta, e a planejar um jeito de desacelerar a decomposição do corpo dela. O pai dela, controlador do jeito que era, obviamente não iria permitir isso, por isso sequestrou o Chihiro e tentou matá-lo, mas sem sucesso. Após uma conversa, Daiichiro permitiu que Chihiro tomasse conta da Areia. Eu considero que o anime adaptou até aqui, o capítulo 9. A partir de agora, já que temos somente o conteúdo do mangá, eu vou dividir o conteúdo em 3 partes: pré-Zoma, Zoma e pós-Zoma. Só para esclarecer, Zoma é uma sigla em inglês que significa Antologia Médica de Zumbis. Ele é um grupo de cientistas que fazem estudos sobre zumbis. Na pré-Zoma, existem 5 acontecimentos que são relevantes de vocês saberem. Primeiro acontecimento: introdução da Darin na história. A Darin é uma cientista da Zoma, que veio do exterior para tentar convencer o Jogorou a voltar a fazer pesquisas relacionadas a zumbis. A Darin ficou fascinada com o quanto o Chihiro conseguiu fazer uma zumbi com perfeição, e logo quis levá-la para fazer experiências e estudar. Mas obviamente que o Chihiro não ia permitir isso. Já que não obteve permissão, a Darin decidiu que iria ficar na casa do Chihiro para observar a Areia. Ela estuda zumbis há 8 anos, e apesar de parecer mais velha, ela só tem 14 anos. A Darin foi introduzida na história justamente para ser a personagem que tem conhecimento aprofundado sobre os zumbis. É ela quem vai começar a avisar as consequências de alguém se tornar um zumbi. A Darin nunca viu um zumbi tão perfeito quanto a Areia. Os zumbis que eles criavam não tinham consciência alguma. O melhor zumbi que eles conseguiram criar foi uma garota que demonstrava expressões faciais e razão, porém ela não falava nada. Essa garota foi colocada ao redor de plantas e animais, e ela gostava de interagir com eles. Entretanto, depois de 2 semanas, ela começou a devorá-los. A Darin explicou que nas primeiras 2 semanas, o zumbi ainda está em estado fresco, mas depois disso, ele entra em estado confuso e perde qualquer razão que tenha. E existe uma particularidade nessa fase: o zumbi sente desejo de comer aquilo que ele ama. Acredito que vendo o anime vocês perceberam que a Areia está apaixonada pelo Chihiro, logo, ela vai tentar comer ele. E isso nos traz ao segundo acontecimento: Areia ataca o Chihiro 2 vezes. A primeira vez foi durante um festival, em um momento que Chihiro e Areia ficaram sozinhos. Areia perdeu a sanidade por alguns segundos e mordeu o pescoço do Chihiro. Assustada com a situação, ela fugiu. Chihiro levou 2 dias para se recuperar da mordida e descobriu que Areia não voltou para casa, por isso foi atrás dela. Ele acabou encontrando ela dentro do poço, naquele hotel abandonado, o mesmo local em que eles se conheceram. Ele tirou ela de lá e ficaram conversando dentro do hotel. Como Chihiro é fanático por zumbis, ele nem se importou com a mordida que ele levou, diferente da Areia, que ficou traumatizada. Mas não adiantou de muita coisa, porque a Areia novamente começou a perder a sanidade e tentou comer o Chihiro, e para piorar o hotel começou a pegar fogo. Mas sabe como é? O protagonista não iria morrer, pelo menos não na metade do mangá. O Chihiro conseguiu fazer a Areia voltar à sanidade após falar umas palavras acolhedoras para ela. Terceiro acontecimento: a descoberta de uma caverna de gelo. Depois dos 2 ataques, a Areia voltou para a casa do Chihiro. Isso surpreendeu demais a Darin, já que nunca um zumbi conseguiu retomar a sanidade. Um dia, todos eles se reuniram em um local que eles costumam ir todo ano no início do verão, e após caírem em um buraco, Chihiro e Areia descobriram uma caverna de gelo. Esse local aparecerá novamente no final do mangá. Quarto acontecimento: Ranko não tem seus sentimentos correspondidos. Esse aqui era meio óbvio. Apesar de serem próximos, o Chihiro nunca esteve apaixonado pela Ranko. Após uma conversa, ele percebeu como ela se sentia, e ficou claro que nada iria acontecer entre eles. E finalmente, o último acontecimento da primeira parte: Babu está atacando outros gatos.
O Chihiro deu tanta atenção à Areia que em nenhum momento ele parou para ver como o Babu estava se comportando. Através da Mero, ele soube que o Babu estava saindo toda noite e que gatos estavam desaparecendo na cidade. Ao seguir o Babu em uma noite, o Chihiro descobre que ele estava comendo outros gatos. Antes de continuar, é importante vocês saberem da existência da coruja da Darin. Ela é uma coruja zumbi ciborgue. Sim, bizarro. Ela é basicamente uma coruja que foi transformada em zumbi e teve partes do corpo substituídas para transformá-la num ciborgue. Essa coruja age basicamente como uma espécie de guardiã. Se algum zumbi tentar atacar um humano, ela foi programada para proteger o humano e atacar o zumbi. E foi exatamente isso que aconteceu. Essa coruja estava vendo a cena o tempo todo. O Chihiro tentou colocar o Babu numa caixa. Obviamente ele não deixou e o mordeu. Por isso, a coruja veio e agiu. Após a batalha, o Babu ficou com o corpo seriamente danificado a ponto de nem mesmo poder andar normalmente. Por isso, o Chihiro decidiu cremá-lo. E aqui ocorre aquela que talvez seja uma das melhores, se não a melhor cena do mangá. Areia se tacou nas chamas para proteger o corpo do Babu. De acordo com ela, o Babu foi trazido de volta com a mesma poção que ela, e por esse motivo, ela quer ficar com ele até o fim. Mas eu vejo muito mais do que apenas isso nessa cena. O Chihiro prometeu a Areia que cuidaria dela, estudando como ela se comportaria, desacelerando a decomposição do corpo e tais coisas. Indiretamente, isso também serve para o Babu, afinal, ambos se tornaram zumbis graças ao Chihiro. Quando o Chihiro decide pôr fogo no Babu, é como se a Areia estivesse vendo ela própria sendo queimada junto. O Chihiro disse que assumiria a responsabilidade, mas a partir do momento que ele toma uma atitude dessa, ele praticamente está assumindo que ele não é capaz de cumprir a promessa de cuidar deles. Ele havia desistido, tanto do Babu quanto da Areia. É por esse motivo que eu considero essa cena excelente. Ao ver a atitude da Areia, ele apagou as chamas com a água. Após essa conversa, por vontade própria, Areia decide ir para a Zoma junto com a Darin para ver se consegue um jeito de impedir que o Babu entre em estado confuso. Apesar de não gostar da ideia, tempos depois o Chihiro decide viajar junto com elas para a Zoma, que fica no Haiti. Então chegamos na segunda parte, a Zoma. Existem 6 acontecimentos que são relevantes de vocês saberem. Primeiro acontecimento, parte do cérebro da Areia está vivo. Assim que eles chegam lá, eles conhecem o pai da Darin, Salva, o chefe da Zoma. De imediato, eles fazem muitas perguntas e começam a estudar o corpo da Areia. E com isso, eles descobrem que parte do cérebro dela está vivo e ativo, e talvez isso explique o motivo dela ser uma zumbi diferenciada. Já estava de noite e chegou a hora deles irem dormir. Como a Areia estava desconfiada daquele local, ela deu um beijo no Chihiro, mas o real objetivo dela era morder ele para passar um pouco do veneno da poção da ressurreição. O veneno pode dar poderes incríveis por tempo limitado, transformando um humano em um meio zumbi, assim como já presenciamos quando Chihiro lutou com o Daiichiro. Após isso, Chihiro foi dormir. Segundo acontecimento, é uma cilada Bino. Obviamente, os cientistas estavam com mais intenções ao estudar a Areia. A Darin foi muito ingênua, porque ela realmente acreditou que o pai dela iria pesquisar um jeito de ajudar a Areia e Babu, mas óbvio que ele nem se importa com isso, tanto que ele drogou a Areia e tentou matar o Chihiro. O Chihiro simplesmente acordou no meio de uma floresta, preso numa espécie de cela, com dezenas de zumbis ao seu redor. Esses zumbis estavam bem diferentes dos que ele já tinha visto. Nas primeiras 2 semanas, o zumbi está em seu estado fresco. Logo após 2 semanas, ele entra em estado confuso, no qual ele quer comer aquilo que ele ama. Mas esses zumbis que estavam ao redor dele já possuem mais de 1 mês que estão mortos. Esses estão na última fase, o estado terminal. Esses são zumbis como conhecemos, comem qualquer coisa que encontrarem. O Chihiro somente escapou porque estava com habilidades super-humanas, devido ao veneno que a Areia injetou nele pela mordida. Terceiro acontecimento, Areia perde as memórias. O Salva arrancou um pedaço do cérebro da Areia para estudar. Como consequência, ela perdeu as memórias. Ela se esqueceu do Chihiro, da Darin, dela ser uma zumbi. A única coisa que ela se lembra é do Babu, e está achando que aquilo é um hospital que está tratando da doença que os dois têm. Quarto acontecimento, infância da Darin. Essa parte serve para mostrar que a Darin começou a estudar zumbis porque estava desesperada por atenção. O pai dela ignorava totalmente a existência dela e se dedicava apenas a estudar zumbis. A Darin percebeu que, se tornando a assistente dele, ela receberia um pouco de atenção, mas não adiantou de nada, porque ele continuava não demonstrando nenhum afeto com a própria filha, enquanto que os zumbis continuavam tendo toda a atenção. Também é mostrado que o Jogoro foi o fundador da Zoma. Quinto acontecimento, Jogoro aparece na ilha.
O Jogoro se encontra com o Chihiro, mas dessa vez ele está completamente são. Ele explica que como foi exposto por tantos anos ao veneno da poção da ressurreição, ele já é quase um zumbi. Por isso ele já vive há mais de 100 anos. Jogoro veio para acabar definitivamente com Azuma. Sexto acontecimento, Darin tenta escapar com Rhea. Com a consciência pesada depois de tudo que aconteceu, a Darin resolve tentar fugir escondida com a Rhea, coisa que não deu certo, já que o pai dela descobriu. Enquanto o pai e a filha brigavam, o Chihiro e Jogoro chegaram para ajudar. A pedido de Jogoro, Chihiro foi destruir o estoque de poção da ressurreição que Azuma ainda tinha. Darin e Jogoro se feriram ao lutar contra o Salva, mas acabou que no final, o Salva morreu ao ser empurrado por uma de suas zumbis. E agora chegamos na última parte, pós-Oma. Existem 3 acontecimentos que são relevantes. Primeiro acontecimento, o retorno ao Japão. Jogoro foi o único que ficou na ilha. Chihiro, Rhea, Darin e Babu voltaram para casa. O Babu estava bem melhor porque tomou uma vacina que tinha na Zoma e não deu mais sinais de entrar no estado confuso. Além disso, o Chihiro recebeu uma carta do avô mandando ele ir até a caverna de gelo, aquela mesma que eu citei no início do vídeo. Ao retornar lá, Chihiro achou uma zumbi congelada. Segundo acontecimento, a zumbi congelada. Chihiro descongelou a zumbi e chamou a Darin para ficar com ele. Eles descobrem que a zumbi congelada é a Otoki, mulher do Jogoro. Ela conta que o Jogoro está vivo desde o início da era Meiji no Japão. Nessa época, a comida era escassa e por isso muita gente acabava morrendo. Um dia, o Jogoro pegou com um médico um livro de ervas medicinais e criou um medicamento que curava qualquer doença. Com isso, seu vilarejo prosperou e ele até casou com sua primeira mulher, Asada. Só que mais uma vez a escassez chegou e estava matando as pessoas do vilarejo. O remédio do Jogoro não funcionava em pessoas mortas. Ele então decidiu ir até a capital roubar medicina ocidental, mas quando ele retornou, todo o vilarejo já estava morto, incluindo a Asada. Jogoro então começou desesperadamente a tentar fazer um remédio que ressuscitasse os aldeões, até que ele finalmente conseguiu, mas o zumbi atacou ele. Ele foi salvo por um médico, e anos depois ele se casou pela segunda vez com a filha desse médico, que nesse caso era a própria Otoki. Eles abriram uma clínica e estavam fazendo sucesso. Jogoro estava às escondidas ainda tentando terminar o remédio da ressurreição, quando Otoki descobriu, passou a ajudá-lo. A Otoki morreu um tempo depois e Jogoro ressuscitou ela e passou a estudá-la. Para terminar, eles fizeram o último teste, que era congelar ela. Otoki pediu para que Jogoro viesse falar com ela caso precisasse. Os anos se passaram e Jogoro se casou pela terceira vez e teve uma filha, a mãe do Chihiro, Yuzuna. Basicamente, um dia a Yuzuno prometeu ao Chihiro e Mero que eles iriam no parque de diversões. Porém, eles sofreram um acidente de carro. A Yuzuno praticamente estava morrendo, enquanto que Chihiro e Mero saíram ilesos. Como ela não queria quebrar a promessa com os filhos, ela quis se tornar uma zumbi para poder cumprir a promessa. Mas é aquela coisa, depois de um mês ela foi obrigada a ir embora, afinal, ela iria perder a razão. É nesse momento que o Chihiro lembra de tudo que aconteceu quando era criança, e o motivo dele ser aficionado por zumbis. Um dia, ele e a Mero foram escondidos até a casa do avô para encontrar a mãe, e lá eles se depararam com a mãe sendo uma zumbi sem consciência, presa e com apenas metade do corpo. O choque foi tanto que depois disso eles dois não lembravam mais da mãe. De acordo com Yuzuna, ela quis continuar uma zumbi porque enquanto os filhos dela estiverem vivos, ela gostaria de estar lá também, mesmo que fosse como uma zumbi. Após contar tudo, o corpo de Otoki se desfez. Com isso, o Chihiro percebeu que na verdade aquela carta do avô era a despedida dele, e ele havia falecido também. Terceiro acontecimento, Rhea em estado terminal. Bom, logo após a Darin ir encontrar o Chihiro, a Rhea perdeu a sanidade. Ela foi até a casa dele e atacou os familiares. Logo em seguida, ela foi para a escola Sanka e trancaram ela lá. Chihiro foi para lá também e a princípio não conseguiu fazer muita coisa. Até mesmo Daiichiro voltou a aparecer. Ele disse que rodou o mundo para tentar achar um jeito de curar a Rhea. E até mesmo conversou com Jogoro e descobriu sobre tudo. Por fim, Daiichiro confiou que o Chihiro daria um jeito na Rhea. E ele realmente deu. Só tem um porém. Para conseguir recuperar suas memórias, a Rhea comeu o Chihiro. Bom, logo depois disso é feito um suspense e as coisas vão sendo explicadas aos poucos. É dito que o Babu morreu 2 meses depois de tudo. Seu corpo apodreceu. 1 ano já havia se passado e a Rhea se isolou de todos. Ela passou a morar numa casa abandonada, mas estava retornando porque iria ter uma homenagem para alguém que morreu há 1 ano atrás. E esse alguém era o Jogoro. O Chihiro ainda estava vivo, pois a Rhea apenas comeu o coração dele. Ele passou a viver com um coração artificial depois do que ocorreu, mas ele tinha acabado de fazer um transplante e ele contou que o Daiichiro ajudou desde o início e bancou tudo.
Basicamente, o mangá acaba com um diálogo entre o Chihiro e a Areia, onde que ela conta que ele estava delicioso. E antes de finalizar, vamos ao capítulo extra que encerra a história. Nesse capítulo é mostrado duas crianças, uma garota e um garoto, e eles são irmãos. Mandados pela avó, eles estavam indo em um hotel abandonado procurar uma tal de bruxa branca, e eles estavam levando hortênsias, também ordenados pela avó. Essas crianças acabaram saindo correndo porque quando a suposta bruxa branca apareceu, eles se assustaram. Ela estava fingindo ser brava, mas tudo não passava de uma brincadeira. Obviamente, a bruxa branca era a Areia, ainda com corpo jovem. A única diferença é que ela está com o cabelo todo branco. O mangá termina com a Areia dizendo duas frases para as crianças. A primeira é que eles saíram tão rápido que ela nem pôde agradecer pelas hortênsias. E a segunda, ela mandou dizer para a avó delas que ela mandou um oi. E esse é o final de Sankareya. Eu gostaria de comentar algumas coisas. Apesar de Sankareya ter romance, eu diria que ele é bem mais focado no mistério e sobrenatural, o que eu acho uma pena. Eu sinceramente gostaria que o relacionamento entre o Chihiro e a Areia tivesse sido mais aprofundado. Na minha visão, a amizade da Areia e Darin foi passada de um jeito bem melhor do que os próprios laços entre o Chihiro e a Areia. Eu também não curti a explicação acerca da Areia ser um zumbi diferente. A justificativa que o autor deu é que ela é a única pessoa que tomou a poção enquanto ainda estava viva. Mas aí eu me questiono, será que isso realmente é uma justificativa boa? Acredito que se fosse apenas para explicar ela ainda ter consciência, acho válida, mas se for pegar tudo, não acho uma boa explicação. Comentando sobre o final, a Areia perdeu a memória, e só recuperou após comer o coração do Chihiro. Será que isso faz algum sentido? Se a gente considerar aquilo como um ato simbólico, talvez faça assim. A garota, totalmente perdida e sem rumo, arrancou justamente aquilo que simboliza o amor, e após comer o coração do seu amado, ela recobra sua consciência. Olhando como um ato simbólico, acho que fica legal, mas não acho uma explicação aceitável. Além disso, após esses eventos, nos foi mostrado que a Areia atingiu a imortalidade. Seu corpo não está mais em decomposição e ela parou de perder a consciência. Vocês realmente acham que ela tomar a poção ainda viva e comer o coração do Chihiro é o suficiente para explicar essas consequências? A imortalidade da Areia também foi algo que me incomodou. Quem acompanhou a história sabe que a Areia desde o início esteve muito consciente que ela iria morrer, e por isso ela queria aproveitar ao máximo o tempo que ainda lhe restava. Mas por que então ela optou pela imortalidade? Nós vemos que ao final ela foi transformada em lenda, a tal da Bruxa Branca. O autor jogou o mangá na safe zone total, literalmente não mostrou como ficou a vida de ninguém, exceto da Areia. Sobre as duas crianças que aparecem no final, não dá pra afirmar de quem elas são. O autor realmente quis deixar super aberto, mas se eu fosse chutar, eu diria que são os netos da Mero. Primeiro que a Areia mandou dar um oi para a avó. Aparentemente ela tem muita consideração por essa pessoa, e a Mero e a Darin foram as garotas mais próximas da Areia. O que me fez decidir pela Mero foi que a garota tem um rosto que lembra mais a cara da Mero do que da Darin. Eu cheguei até a pensar numa suposta mulher do Chihiro, mas acho que não tem sentido. Se fosse assim, acho que a Areia mandaria dar um oi ao avô, pois não consigo imaginar que a Areia teria intimidade com a mulher do Chihiro. Isso foi o que eu interpretei, mas eu não tenho motivo algum para defender isso como verdade absoluta. Como já disse, o autor mostrou nada dos personagens, então querer ficar teorizando é ficar procurando pelo em ovo. Supondo que a Areia está dando um oi para um dos amigos da época que ela era adolescente, então podemos dizer que provavelmente Chihiro, Mero e Darin já possuem uns 60 anos, ou seja, devem ter se passado em 50 anos. Eu não achei um final ruim, mas pra mim ele foi mediano pra baixo. Sei lá, o autor parece que tentou não fazer um final clichê, mas ao mesmo tempo ele exagerou demais, deixou as coisas muito vagas. Se vocês me perguntassem o final ideal, eu diria que a Areia deveria ter sido cremada junto com o Babu, mas como o corpo dela parou de apodrecer, esse final já não seria possível. De maneira geral, eu gostei do mangá, acho que ele é bom e nada mais do que isso. Todas as perguntas que a obra levantou foram respondidas, talvez não de um jeito que me agrade, mas foram. A tentativa do autor de mostrar que a Areia precisou morrer para viver é realmente bem triste, e acho que esse sentimento realmente foi o melhor passado pelo mangá. Obviamente, esse vídeo não substitui a experiência de ler o mangá. Eu sempre vou procurar resumir e ser o mais breve possível. Se você quer saber todos os detalhes, eu recomendo que você mesmo procure o mangá e leia. Inscreva-se, porque nesse canal eu com certeza contarei como terminou outros animes que vocês gostam. Deixe seu gostei e comentem sugestões de vídeos. Obrigado.